E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro. E fala a verdade, hein? Ontem você estava acompanhando aquele Brasil e Peru, se você fez a aposta lá de botar 10 reais que o Brasil ia fazer um gol e o Brasil só foi fazer o raio do gol no finalzinho, mas deu certo, hein? Deu bom. A Betfair que tem oferta para novos clientes de até 200 reais em aposta grátis. Se você ainda não tem conta ativa no site, basta entrar aqui pelo link da descrição, fazer o seu cadastro que é super simples. Aproveita para fazer uma fezinha, ganhar uma moeda, não apenas nos jogos do Cruzeiro, né? A Betfair tem jogo de tudo quanto é tipo para você apostar, eliminatória, seleção, é time, outros esportes também. O que eu sempre lembro, hein, galera? Apostar sempre com responsabilidade para você se divertir. O Cruzeiro treinou nessa manhã de quarta lá na Toca da Raposa, encerrando a preparação para o duelo contra o Santos nessa quinta-feira, 7 da noite lá na Vila Belmiro. Partida muito importante para nossas pretensões no Campeonato Brasileiro, né? Ganhar, gente, seria maravilhoso, mas pelo menos não perde, tá? O empate nesse jogo não seria desastroso. É claro que a gente quer a vitória, né? Já são 8 jogos sem triunfo, isso incomoda demais. Mas certos jogos são muito estratégicos. Zé Ricardo vai fazer aí a sua estreia no comando do Cruzeiro, ele que inclusive teve o nome publicado no BID da CBF, já tem condições legais, então estará na beira do campo comandando o time de fato, e é muito importante ter o treinador ali ao lado dos jogadores para passar uma orientação, especialmente no início de trabalho, né, em que se está assimilando as ideias. O Zé Ricardo não deve fazer nada muito inventivo no time do Cruzeiro, a escalação vai ser bem parecida com aquela que vinha sendo utilizada pelo Pepa, posteriormente pelo Fernando Seabra interino também. O que a gente espera é que os resultados mudem, né, e que o Cruzeiro volte a vencer, coisa que não acontece há muito tempo. Zé Ricardo que relacionou 23 jogadores para sua partida de estreia, o atacante Robert e o volante Fernando Henrique ficaram de fora por opção da comissão técnica. E no campinho fica mais fácil entender as opções, né? Rafael Cabral, Gabriel Mesquita e Anderson são os goleiros, Neres, Oliveira, Luciano Castanho e João Marcelo para a zaga, o William e Palácios para a lateral direita, Marlon e Kaique para a esquerda. No meio-campo, Ian Lucas, Matheus Jussa, Felipe Machado, Lucas Silva e Matheus Vital. Para as pontas, Wesley, Nicão, Stênio, Arthur, Bruno Rodrigues e Paulo Vitor, e o Gilberto é o único centroavante disponível. O Robert já tinha ficado fora da partida contra o Bragantino, mais uma vez não é relacionado. Acho que aí tem a ver com o excesso de opções de atacantes de velocidade pelo lado, né? São muitos jogadores redundantes, a gente tem aí Wesley, Bruno Rodrigues e Arthur Gomes, que são caras mais cotados para ser titulares, tem ainda Paulo Vitor, tem o Nicão que pode jogar pelo lado, né, embora seja outra característica, o Stênio que ficou fora do último jogo volta a ser relacionado, e o Stênio é um cara mais pronto que o Robert, né, até por uma questão etária, é 2 anos mais velho. Já na situação do Fernando Henrique é um caso mais complicado, porque ele foi contratado pelo Cruzeiro com um grande cartaz, era um atleta querido pela torcida do Grêmio, onde ele não jogava regularmente, acabou se machucando, não foi aproveitado pelo Pessolano e com o Pepa só entrou em um jogo. E não tem nenhuma justificativa física para o Fernando Henrique ficar fora da partida, ele estava treinando normalmente com os companheiros, tem imagem inclusive de treinos aí nos últimos dias, eu até cheguei a citar, né, um dia que ele estava usando o colete da mesma cor do Matheus Jussa e do Lucas Silva, que poderia indicar um teste do Zé Ricardo com esse jogador no meio campo, mas ele acaba nem indo para o jogo e é realmente difícil de entender, porque quando um técnico não usa um jogador, pode ser uma questão pessoal, né, às vezes o técnico não gosta do estilo do cara, ou o cara não é comprometido, mas o Fernando Henrique não foi utilizado. Pelo Pessolano não teve como, né? Ele chegou, já se machucou antes da estreia, então o Pessolano não pôde contar com ele. O Pepa pôde contar com ele, só colocou no segundo tempo de um jogo, atuou ali 10 minutos com a camisa do Cruzeiro, não fez nada de muito especial, inclusive cometeu até um erro grave, né? Que quase gerou um gol do Atlético Paranaense, mas ficou tudo certo. Mas quando a gente puxa o histórico do Fernando Henrique pro Grêmio, ele também não era utilizado por diferentes treinadores. É um cara que a torcida do Grêmio sempre gostou muito. Quando teve o papo que ele ia vir pra cá ano passado emprestado, a torcida fez uma revolução lá em Porto Alegre. No final das contas o Grêmio desistiu e manteve o jogador, mas ele não foi utilizado por lá. O que acontece com o Fernando Henrique? Qual que é o problema dele? É alguma questão técnica, alguma questão física, é comportamento? Eu acho que seria importante que o Cruzeiro em algum momento explicasse, né, por que esse cara nunca joga. Mas a ausência realmente significativa é de Rafael Elias, que teve constatado uma
lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O Papagaio não vai precisar passar por cirurgia, mas deve ficar fora aí dos próximos jogos. O Cruzeiro não fala abertamente sobre prazo de recuperação de lesão de nenhum atleta, né? Mas a lesão do Papagaio é parecida com a que sofreu o Tiquinho Soares do Botafogo, inclusive naquele jogo contra o Cruzeiro. O Tiquinho voltou em 4 semanas, um pouquinho menos de completar um mês, ele já voltou a jogar. Tomara que a recuperação do Papagaio seja parecida ou até num prazo menor. Mas importante mesmo é que ele volte bem quando estiver à disposição, que possa nos ajudar e fazer gol, né, Papagaio? Porque teve muitas chances aí nesses poucos jogos e acabou mais desperdiçando as oportunidades do que guardando de fato. Que tem aí uma boa recuperação, mantém a cabeça boa, fica tranquilo. E só para deixar bem claro, gente, a lesão do Papagaio não tem nada a ver com sobrecarga de treinos ou algo do tipo, tá? Assim como aconteceu na situação do Matheus Pereira, foi uma lesão de choque, de uma pancada que o jogador teve, né? Um contato físico e por isso machucou. É algo que pode acontecer em treino, em jogo, não tem nada de sobrecarga, tá? Quando um time tem muita lesão muscular, normalmente a gente faz uma ligação que pode estar treinando demais ou tendo algum método que não é o ideal. Agora, choque é uma coisa inerente ao futebol, o jogador pode se machucar a qualquer momento. Se vocês olharem aí os departamentos médicos dos outros times de Série A, tem clube com mais de 10 jogadores de fora. Então, assim, é uma coisa natural. E a ausência do Papagaio vai gerar nova oportunidade para Gilberto. Ele é o provável titular no comando de ataque na partida contra o Santos, até por ser o único centroavante do elenco. Será o primeiro jogo de Giba após a grave falha contra o Corinthians. E o fato desses 2 próximos jogos do Cruzeiro serem fora de casa, eu acho que é muito bom para o Gilberto. Vai ter oportunidade de jogar sem aquela reclamação da torcida mandando ele tomar no cu no banco de reservas, o que eu acho que foi um absurdo a torcida fazer aquilo antes do jogo, porque quando você xinga um atleta, você acaba empesteando o ambiente como um todo, gente, tá? Se você tá ali num grupo de atletas, é só ver o jogo contra o Corinthians, o Gilberto fez a cagada, quase todos os jogadores do Cruzeiro foram lá consolar o cara, dar um abraço pra ele, porque via que ele tava mal. E ali, são companheiros de trabalho, os caras lidam no dia a dia. Tirando o Felipe Machado, que deu aquele piti ridículo no meio da imprensa, algo que eu espero que o Cruzeiro tenha conversado e resolvido internamente, mas existe ali um grupo de trabalho, as pessoas precisam tentar ajudar umas às outras, né? E no caso do Gilberto, merece as críticas? Sim, merece. Mas vai ter agora 2 oportunidades, 2 jogos fora de casa. E aí, meu irmão, é jogar bola, é fazer gol, sabe? Atacante precisa se manter especialmente tranquilo. Centroavante não precisa ser craque para fazer gol, porque como diria um ex-atleta, centroavante é profissão, né? O cara tem que estar ali para fazer o ofício, que é aproveitar as oportunidades. Então ele precisa ficar tranquilo, concentrado no jogo, não querer participar a todo instante, voltar no meio-campo para criar jogada. Você não tem qualidade para isso, velho. Fica na beira do gol, aproveita as oportunidades, porque olha o Papagaio. O Papagaio em 5 jogos, ele teve 5 chances claras de fazer gol. Só fez 1, é verdade, mas ele teve as 5 chances. O Gilberto não teve essas 5 chances em um turno inteiro de campeonato. E por que isso acontece? Os jogadores estão de conluio para sacanear o Gilberto e não fazer a bola chegar nele? Não, é porque ele está se posicionando mal. Ele nunca está no lugar certo na hora que a bola passa na área. Fica tranquilo, presta atenção na jogada, que você vai aparecer e a bola vai chegar, você vai fazer gol. Gilberto fizer gol, o Cruzeiro ganhou, próximo jogo em casa ele vai ser titular, não vai ter mais estresse, é isso que a gente precisa, de gol e de vitória. E o ex-técnico Pepa concedeu entrevista ao Globo Esporte, que foi ao ar nessa quarta-feira, e falou sobre a saída do Cruzeiro. Ele se disse magoado, negou ter qualquer problema com o elenco e considerou que não teve apoio da diretoria. E é interessante ver o escarcéu que foi feito por alguns torcedores a partir do momento que se noticiou que o Pepa deu uma entrevista para o Globo Esporte, né? Nossa, ele tá colocando lenha na fogueira um dia antes do jogo, o jornalismo morreu, não sei o que e tudo mais, isso é um absurdo. Final das contas, a entrevista foi pro ar, o Pepa não falou nada de absurdo, não falou mal de jogador, não reclamou de ninguém, elogiou o D'Alessandro, elogiou a estrutura do clube como um todo, falou que torce para que o Cruzeiro faça um bom papel, que o Cruzeiro não vai cair, que o time vai se acertar. A galera gosta de sofrer, né? Especialmente sofrer por antecipação, velho, é um negócio absurdo. E no caso do Pepa especificamente, os erros que ele cometeu, gente, a leitura de jogo, as mexidas dele que raramente tinham impacto na partida, isso aí a gente já falou, sabe? O Pepa cometeu erros, obviamente, o time do Cruzeiro não estava vencendo e essa era a justificativa para a saída dele, sabe? Assim, o que é que faltou nesse procedimento por parte da diretoria do Cruzeiro?
comunicação clara. O Pedro Martins deu uma entrevista de meia hora em que ele abriu precedentes pra gente imaginar um monte de coisa, sendo que ele poderia ter dado uma entrevista de 1 minuto e falado assim, ó, gente, o Pepa era um cara bacana e tudo mais, só que nós estamos mandando ele embora porque o time com ele não está vencendo e a gente vai tentar com outro treinador. Era só isso. Aí nas últimas semanas o que é que a gente teve? Jogadores que deram entrevista falando que não tinham problema nenhum com o Pepa, que gostavam muito dele. Aí o Pepa dá uma entrevista e fala que não teve problema com nenhum jogador, que todo mundo trabalhava pra caramba, mesmo os jogadores menos utilizados. E aí a gente fica numa sinuca de bico que a gente fala assim, em quem que a gente vai acreditar? A gente ficou sabendo de muitos rumores de problemas internos, de que os jogadores não estavam mais comprando a ideia do Pepa. Aí o Pepa vai embora, vem um técnico interino, Fernando Seabra, escala praticamente o mesmo time que escalava o Pepa. E o Cruzeiro não teve um desempenho melhor do que estava tendo com o Pepa. Foi melhor que o jogo contra o Grêmio, que aquilo ali foi uma porcaria, foi o pior jogo do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. A gente pode falar isso de forma muito clara. Mas não foi um grande desempenho, não é aquela coisa, tirou o técnico, os caras correram pra cacete. Não foi o caso. Aí vem agora o Zé Ricardo e provavelmente também vai escalar um time muito parecido com aquele que o Pepa estava fazendo. Então quando é que a gente vai entender que simplesmente o elenco do Cruzeiro é esse, né? Que os jogadores que normalmente ficam no banco porque não mostram mais do que os titulares. E aí a gente pode discordar, a gente pode querer caras novas, nem que seja para xingar uma pessoa diferente. Mas o elenco tem as suas limitações, a gente sabe disso, da mesma forma que o Cruzeiro é capaz de jogar um futebol melhor e conquistar os resultados. É tudo que a gente precisa. Um aspecto que eu gostei da entrevista do Pepa foi quando ele fala da grandeza do Cruzeiro, né? Que não é um coitadinho na Série A, e não é mesmo. O Cruzeiro tem condição de apresentar um futebol melhor, e enquanto o Pepa esteve no comando do Cruzeiro, mesmo contra os melhores times do campeonato, o Cruzeiro foi competitivo, foi um time decente, né, que jogava ali de igual para igual. A partida contra o Grêmio que eu realmente tiro dessa equação, porque o que aconteceu ali foi muito estranho. Acho que não tem porquê a gente voltar a falar em Pepa, mas essa entrevista ela era sim necessária, porque o Cruzeiro mandou o técnico embora, deu uma explicação que não explicou nada, e o técnico agora deu a sua versão dos fatos. No final das contas, foi resultado, gente. Não ganhou, o técnico caiu, tá tudo certo, agora é Zé Ricardo, e que ele traga os resultados que o Pepa teve lá naquele início, né? Aquelas vitórias que fizeram a diferença para nossa campanha no Campeonato Brasileiro. 7 vitórias, Zé Ricardo. Ganha as próximas 7 aí, pelo amor de Deus, vão acabar com essa agonia. E para fechar com uma notícia boa, ó, imagens de esperança, hein? Matheus Pereira fazendo trabalhos de fisioterapia no campo, o que não indica que ele tá quase voltando, mas mostra que a recuperação tá caminhando bem. Eu não sei se vocês conhecem a frase rico ri à toa, né? Mas assim, o Matheus Pereira, ele me passa muito essa vibe, cara. Ele tá dando entrevista coletiva e ele começa a rir do nada, ele tá aí fazendo trabalho físico depois de uma lesão, o cara tá rindo, o cara tá na academia, ele tá rindo, o cara tá sempre rindo. O cara parece ser feliz, isso é uma coisa boa, sabe? É uma coisa que pode contagiar positivamente. Inclusive, imagens que o Cruzeiro divulgou do treinamento de hoje, o pessoal numa risaiada do caralho, todo mundo feliz. O que a gente espera é que depois do jogo de amanhã contra o Santos, todos nós estejamos nessa felicidade também, né? Tudo que a gente quer é uma vitóriazinha. Mas a estimativa de recuperação do Matheus é a mesma, né? Tá fora do jogo amanhã contra o Santos, obviamente. Deve ficar fora contra o Fluminense também e provavelmente retorna à lista de relacionados contra o América. Se tudo correr bem na recuperação, é quando ele estará de volta. Que volte bem, né? Feliz da vida e jogando muita bola. Porque esse cara é bom, esse cara vai nos ajudar. Eu encerro o vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!